Esse é o primeiro evento que a gente está organizando nessa nova fase do clube. A gente está numa transição que começou com a decisão de sair do risco financeiro e assumir realmente o nosso papel como plataforma de intercâmbio entre Brasil e Alemanha. O clube foi criado em 1954, vai fazer agora 63 anos, ou fez 63 anos, e naturalmente as ambições, as aspirações e as necessidades que as pessoas tinham em 1953 mudaram bastante até hoje. E isso a gente veio percebendo também pelo número de sócios que a gente tinha. Felizmente, a gente também tem, ao mesmo tempo, muitos alemães buscando outro tipo de informação aqui no Brasil e muitos brasileiros vendo a Alemanha com outros olhos. E é nessa linha que a gente está preparando nossa nova fase. Esse é o primeiro evento que marca essa fase de intercâmbio entre Brasil e Alemanha. E a gente pensou que esse evento aqui nasceu no improviso há 2 semanas atrás. Eu jantei com o Mandic no Maripilha, aqui pertinho, e perguntei para ele o que ele estava fazendo. Ele disse que ele estava se dedicando à arte de não fazer nada. Eu pensei que isso seria um ótimo gancho para a gente começar essa nova fase. Ele, como ex-funcionário da Siemens, e ele vai contar um pouquinho da história dele. Eu queria te convidar para você subir aqui ao palco. Senta naquela extremidade, pronto. Eu vou pegar o alto-falante. Perfeito. E o Thales, que na realidade não é um contato meu, é um contato do Mandic. Quando eu falei da arte não fazer nada, ele falou, pô, a gente poderia arrumar alguém que é da arte do fazer tudo. E aí ele falou que ia falar com o Thales, que dispensa apresentações, é o fundador da Easy Taxi, e hoje foi eleito recentemente pelo MIT como um dos 35 maiores empreendedores do planeta. Só que o Mandic disse que iria conseguir carregar ele para cá. No fim, alguém do Uber levou ele para outro lugar. E a gente vai improvisar. E aí o Mandic vai contar um pouquinho desse improviso para a gente. Eu queria te pedir para você fazer um pouquinho da sua apresentação. Muitos de vocês conhecem o Mandic como clientes, e também muitos conhecem o Mandic como uma referência da internet, desse mercado disruptivo que não para de se reinventar. A gente vai conversar um pouco com isso. O formato que eu penso aqui, e eu gostaria de contar com a participação de vocês, é que seja uma noite agradável, de troca de experiências, que vocês saiam daqui inspirados, saiam daqui com uma visão interessante de como o empreendedorismo pode ser interessante. Não é fácil, não é easy, como o Thales falou, mas é excitante e muito prazeroso. Então, essa é a nova fase também do clube. Eu acho que a gente tem que se reinventar e trazer pessoas novas, buscar esse tipo de relacionamento, só pode ser benéfico. Então, muito obrigado, está aberto o nosso primeiro encontro, e agora eu passo a palavra para o Mandic. Bom, primeiro que eu sou da idade do clube, né? Eu sou de 54 também. Ah, que legal. A única coisa é que ainda continuo querendo aprender, né? Certo? E falando em aprender, uma das pessoas que, assim, eu mais respeito na área acadêmica no mundo, e chegou aqui e eu pedi para ele sentar comigo aqui, que vocês vão se divertir, com Demi Guettico. Por favor, professor Demi. O professor Demi, quando eu peguei o cartão de visitas dele, e tinha uma coisa super interessante, o título, né? Notório Saber, né? Quer dizer, notório saber é que a pessoa sabe, né? Eu fiz o meu cartão de visitas como dono, que também fez um grande sucesso, que eu falei, eu não sou presidente, eu sou o dono desse negócio aqui. Que é um perigo, porque ser dono, você não tem conselho acima de você. Tá? Não tem o presidente, não tem nada, você é o dono da coisa. Tá? Mas fez um sucesso, quer dizer, eu sempre
falaram assim que eu fiz a internet, é mentira. Quem fez a internet foi o Demi. Eu fiz a operação da internet junto com o Tavares, que foi um dos meus melhores concorrentes, né? Os piores a gente não cumprimenta, os melhores a gente gosta. Certo? Mas desde o começo o Tavares estava lá. E o Tavares foi responsável por muitas ideias que eu tive. Porque eu falei, putz, o Tavares, com a Diodata, lançou isso. O que a gente vai fazer para ser melhor? E daí faz a gente pensar, né? Certo? O Demi, ele nunca me fez pensar. Tudo que ele falou eu já fiz na hora, eu não pensava, né? Certo? Então, o primeiro acesso da Mandic à internet em 1994, 93, 94, foi através da FAPESP, o Demi autorizando a gente usar um protocolo chamado UCP, que era uma internet offline. Acredite que isso existiu, né? Mas funcionava e é assim que a gente começou, tá? O Nizam Guanais tem uma frase que ele usa que fala que câncer não nasce grande nem faz alarde. Nós nascemos pequenos, certo? Com a ajuda do Demi aí, e depois fomos em frente, né? Demi foi junto, a gente construiu o IG. Ele era a pessoa técnica e idealizador do IG. Eu sempre achei o Demi extremamente técnico, até trabalhar no IG com ele. Daí no IG tinha a mesa que ele sentava cheio de gibi com piadas. E eu falei, é assim que é? E era assim, tá? Certo? Então, essa é uma pequena apresentação do Demi, tá? A ideia aqui eu posso contar desde a história da Siemens, como eu comecei, até a internet, e tem histórias, tá? Nós estamos, a qualquer momento, é melhor perguntar aproximadamente agora que exatamente nunca, né? Certo? Quando vocês tiverem pergunta, me interrompam. Aliás, eu queria te interromper. Ele cortou? Não, tudo bem, a gente fica com... quando a gente jantou na semana passada, semana retrasada, a gente está com um projeto novo que a gente está querendo colocar no mercado e eu pedi algumas opiniões. Ele não deu muita bola. Tinha até uma carta de intenções, um manifesto que a gente criou. Não era um clube de futebol, era um negócio de... de locação de carros. E aí ele falou, eu não quero saber, eu quero saber quando que você bota no ar, porque é isso que serve, né? Então, é exatamente agora que é o que importa. Alguém já ouviu isso nessa sala aqui, né? Então, eu queria melhor que apresentar o Demi dar uma pequena apresentada, certo? Que ele sabe fazer o meio de campo aí bem. Bom, primeiro, muito obrigado e obrigado por estar aqui, me convidar para ficar aqui na mesa. Eu fiz engenharia, eu sou um sujeito que gosta de mexer com coisas. Todo mundo de engenharia gosta de fuçar, consertar, destruir, etc. E tal. Então, entre essa história de fazer muito ou não fazer nada, a ideia é fazer muito mesmo que mal feito, né? É importante produzir coisas. E eu fiquei na USP um certo tempo, fiz a Poli, evidentemente. E aí estava na FAPESP no momento certo, na hora certa, em que havia pressão para conexões de redes acadêmicas brasileiras ao exterior. Então, eu tive a sorte de estar no lugar certo, com pessoas que tinham interesse naquilo, que teriam apostado na conexão. Conectamos inicialmente a FAPESP a um laboratório de física chamado Fermilab, que fica em Batavia, Illinois, porque tinha muito físico envolvido. Físico é um consumidor de qualquer quantidade de banda que você coloque, eles consomem tudo. Então, eles eram, digamos, a mola propulsora para poder ligar redes acadêmicas. Como bem falou o Mandic, na época as redes eram voltadas a texto e o que tinha era basicamente correio eletrônico, né? Você mandava e-mail. Naquele tempo, correio eletrônico era muito sério, né? Todo mundo respondia. Você mandava uma carta para um pesquisador importante para Chuchu, e um dia depois, porque demorava um pouco, não era como hoje, instantâneo. Um dia depois vinha a resposta, você falava, olha, o cara respondeu, tal, isso, aquilo. E não havia o spam que tem hoje, era uma ferramenta importante. E daí, isso foi em 88, por aí. Aí, no final de 89, o pessoal lá do Fermi falou, olha, Bitnet, que é a rede que vocês estão ligadas, vai morrer,
nós estamos indo para a internet, é melhor vocês também irem para lá. É só, quando vocês forem, levem a gente de carona, vamos pegar carona em vocês, vão para lá também. E pedimos o .br, ganhamos o .br, que aliás é o que eu cuido até agora. Aliás, aproveito para dizer, registrem no .br, que é importante registrarem no .br, é a melhor identidade que vocês podem ter, alguma coisa que termine em BR. E isso na época era tudo grátis, qualquer registro, qualquer coisa. E começamos então em 91 até migração para a internet, mas ainda com forte em correio eletrônico, em texto, né? Não havia gráfico, não havia som, não havia imagem, não havia vídeo, né? Isso acontece em 93, quando entra a web, né? A web muda a cara da internet. Mas aí, ao mesmo tempo que entrou a web, entrou o Mandic também, que também mudou a cara da internet, com a entrada de provedores, né? Temos aí tem o Tavares também representando provedores e outros, que deram ao Brasil uma vantagem muito importante. O Brasil, primeiro, tinha uma lei que depois virou a LGT, Lei Geral de Telecomunicações, que entendeu que internet não era algo que devia ser regulado, ou devia ter uma licença para isso, ou devia ter uma carteira de motorista para dirigir na rede, ou coisa assim. Então, os provedores prosperaram rapidamente. Então, iniciativas como o Mandic, o Canal VIP, a Dialdata e outros, rapidamente ganharam adeptos e passaram a ter usuários. E com isso, outra barreira que parecia muito difícil na época da academia, que era que, em geral, para você usar a internet, você ia acabar usando em inglês, né? Apareceram conteúdos nacionais rápido, quer dizer, vários provedores de meios, né? O BOL, depois o UOL, depois a Globo, depois o Estadão e tudo mais, tornaram-se também provedores de acesso discado. Então, nós tivemos rapidamente disponibilidade de conteúdo em português. Então, juntando isso, o Brasil subiu muito rápido na internet e a gente viu isso crescer, florescer maravilhosamente. Então, o Mandic está no centro dessa história toda. Ele foi uma vez para o Colégio de Tranfapés, eu tenho um BBS, o pessoal acessa lá e tal, mas eles não têm como ir para fora, né? E aí, como ele bem falou, tinha um protocolo não interativo, né? Não que você conseguisse acessar um sítio e tal, mas dava para você mandar e receber e-mail. E dava até para fazer coisas interessantes, que é o UCP. Ele instalou e passou, então, a ter uma saída para o mundo. E assim a coisa foi crescendo rapidamente, né? E tivemos uma passagem depois juntos pelo IG, né, que também foi um primeiro provedor que baixou a tarifa de acesso discado para ser, né, o Bradesco foi antes, né, mas depois foi o IG junto, né, o Bradesco é banco. É banco, não tem, mas tinha um acesso também. E daí isso rapidamente ficou viável, se mostrou financeiramente viável, o IG explodiu em pouco tempo. E o conselho básico era o que o Mandic sempre deu. Ele tem um livro chamado Mandicas, ele tem várias frases. E ele é Alexander, que é o nome grego, Alexandre. Eu também tenho alguma origem grega na área. E a frase dele é o seguinte: olha, se você quiser ser uma coisa, tem que pensar grande. Ninguém nunca ouviu falar em Alexandre o Médio. Então, Alexandre só tem Alexandre o Grande. Então, você ser um médio não é uma grande jogada. Até seria bom, até que se fosse Alexandre o mínimo, mas Alexandre o médio realmente não resolve. Tem que ser grande ou mínimo. Em suma, isso foi uma aventura muito interessante, começou muito tempo atrás. Para fechar aí nessa parte inicial, a internet é um negócio que nos dá, digamos, surpresas diárias, né? É uma ferramenta que rompe modelos de negócio, rompe comportamentos sociais, rompe o que a gente conhece hoje e nem sabemos exatamente até onde vai esse rompimento. Cada vez tem novas rupturas. Agora a área jurídica está sofrendo problemas com as novas internet, porque a lei nacional é difícil de ser aplicada. Bitcoin, blockchain, essas coisas são rupturas que nós não temos ainda a dimensão exata do tamanho que vão assumir, mas temos que nos prevenir. Ela evidentemente deu voz a todo mundo, e isso também é uma certa balbúrdia, né? Porque todo mundo falando. Um exemplo que eu falei é o seguinte: a internet, uma lista de discussão era o que a gente comparava com um bar. Você senta num bar e conversa com os amigos e tal. Mas na internet todos os bares estão disponíveis a todos os frequentadores ao mesmo tempo online. Então você escuta a sua conversa e a conversa de todos os demais bares que tem por aí, com todas as bobagens que são ditas em todas as mesas. E você não resiste a entrar no palpite e discutir. Então isso gera um tumulto que eu espero um dia irá decantar e ficar um pouco mais civilizado, mas por enquanto está no meio da confusão. Mas como início eu vou falar isso aí. Bom, muito obrigado, Dani, pela breve explicação. Está vendo que ele é bom, né? Não é à toa. Né? Bom, mas a ideia aqui é mais ou menos contar um pouquinho da historinha da internet que a gente fez. Como tudo nasceu pré-DEME, nasceu quando eu trabalhava na Siemens. Siemens, não sei se vocês conhecem, uma empresa alemã, né?
e eu entrei na Siemens em 1972, meu primeiro e único emprego. Tá? Primeiro e único emprego que eu tinha direitos, né? Porque empreender você não tem direitos, você não tem férias, você não tem sábado e domingo, e o cobrador bate na tua porta lá, não quer saber. Né? Na Siemens era uma beleza, a gente tinha aulas de como fazer, tinha carro, tinha seguro-saúde, tinha férias, e chegava às 6 da tarde a gente ia para casa. Né? Bons tempos. Né? Mas, na verdade, eu trabalhava numa planta dentro da Volkswagen, da Siemens, e tinha um computador que hoje não deve fazer nada. Naquele tempo a gente pensava que ele fazia muita coisa, né? Do tamanho de uma geladeira, e eu vi a primeira vez uma pessoa da Alemanha entrar com um modem de 300 bps, que isso não é nada de velocidade, para corrigir algumas instruções do nosso programa. Claro que não é nada, mas também, como o Demi falou, era tudo caractere, 8 bits. Então, um caractere 8 bits, 2 caracteres 16, e a coisa a 300 até que andava bem. Né? Não era ambiente gráfico como hoje. Né? E quando eu vi aquele negócio, eu fiquei entusiasmado. Eu falei, puxa vida, eu trabalho no departamento técnico, que nós viajamos pelo Brasil todo em várias instalações, desde a Amazônia até o Rio Grande do Sul. E eu falei, a gente tendo isso daqui, de vez em quando não precisa voltar de Belo Horizonte para São Paulo para reprogramar uma EPROM, que existia na época. Né? Obrigado. E daí eu dei essa ideia para o meu chefe, falei, vamos montar uma BBS, que vai tudo via linha telefônica, coloca um servidor aqui no meio, e a gente distribui os usuários e senha, e nós temos a solução para o nosso grande departamento aqui ser mais rápido. Né? Eram 50 pessoas, mais ou menos. E aquilo eu escrevi, foi levado para a diretoria, e o negócio voltou. Falou assim, olha, a diretoria achou que é uma boa ideia, tem alguns problemas, nós não temos dinheiro para isso, nós não temos o computador para isso, nós não temos a linha telefônica para isso, e não temos a mesa para isso. Aliás, eu aqui escutei assim, pensei, aqui jaz uma grande ideia. Né? E daí o que eu fiz? Eu falei assim, eu tenho a mesa, eu tenho o computador, eu vou operar o computador, tenho a cadeira. Faltava a linha telefônica, que naquele tempo, em 1990, uma linha telefônica custava perto de $4.000. E linha telefônica era coisa para rico. Né? E daí eu me lembrei que eu casei com uma mulher que tinha uma linha telefônica. Era tipo plano combo, a mulher e a linha. Eu falei, está solucionado o meu problema. Eu vim aqui e falei assim, olha, me dá a linha que eu tenho que ligar no computador. Nem tinha ideia por quê, né? Nem eu tinha bem ideia, depois que eu vi que a ideia era boa. E ela falou, não, essa linha é a minha garantia perante o nosso relacionamento. Você não vai usar a linha. Quando se separou, eu queria dar os R$30 para ela. Ela não aceitou. Né? Mas depois de um pouco de conversa, eu consegui a linha. E aquele negócio eu implantei para a Siemens. Ficou assim uns 4 meses no ar, ninguém da Siemens acessou. Era uma frustração. E eu sei por que ninguém acessou. Porque todo mundo tem medo do novo. O novo pode tirar emprego, todo mundo tem medo do Uber, todo mundo tem medo, e vai por aí. Só que são coisas que não voltam. Né? É melhor não ter medo. Né? E como ninguém acessou, eu falei o seguinte, eu vou liberar esse negócio ao público. Só que eu não vou fazer de graça, eu vou cobrar. Daí vieram pré-Tavares, pessoas eram tudo robistas, né? E falaram assim, como você vai ganhar dinheiro com uma coisa que é de graça? Né?
E eu falei o seguinte, eu vou tratar meu usuário como cliente. Então, foi o primeiro BBS que respeitava o usuário, porque tinha uma figura chamada SysOp, que era o operador do sistema, que ele descadastrava por qualquer coisa. E aquele negócio deu certo. Começou a crescer. Para você ter ideia, no primeiro ano, nós crescemos 400 usuários, né? Que não é nada nos tempos de hoje, mas eram 400 lá, que pagavam e eram bem tratados, né? E a coisa, devagarzinho, foi se desenvolvendo, né? Até o surgimento da internet. Quando, em 95, chegou a internet, eu tinha 10 mil usuários, tá? Cada um pagando, naquela época, R$90 por mês. Eu era feliz e não sabia. Aliás, eu queria fazer uma parte. Eu, em 91, eu saí da Siemens, pedi demissão da Siemens para cuidar do BBS. E eu falei para o meu chefe o seguinte, o dia que eu tiver $100 mil no meu bolso, eu paro de trabalhar. Por quê? Eu ganhava $1.700 por mês, fora que tinha que viver, né? Então, 100 mil no bolso era muito dinheiro. Aliás, é muito dinheiro, né? Certo? Bom, esses $100 mil passaram como um nada. De repente, eu vi, assim, em 94, a coisa dá $100 mil por mês, não na vida. E eu nem notei, né? Mas o que eu notei, que essa festa ia acabar. Aquilo lá não era sadio ganhar aquele negócio, e quando tem muito dinheiro, tem muita concorrência. E a concorrência te mata. Bom, em 95, veio, aliás, dia 25 de agosto de 95, foi liberado pela Embratel o acesso à internet público. Daí você podia cobrar, no tempo da FAPESP não podia cobrar. E nós começamos a cobrar, eu tinha 10 mil usuários. De agosto a novembro, de 10 mil usuários, passaram-se a ser 40 mil usuários. Aí a empresa estava fora de controle, porque ela não foi feita para crescer em fatores, ela foi feita para crescer em porcentos, né? E eu precisava ou de um sócio capitalista, ou ia fechar. Eu podia escolher. Baixar a qualidade ao mínimo e ia ser engolido pela concorrência. Ou um sócio capitalista. E sócio sempre é uma merda, né? Porque é um sócio capitalista, principalmente. Porque, vou falar assim, ele é rico e burro e você é inteligente e pobre, né? Daí, ele te faz crescer e depois a gente não precisa do dinheiro dele e a coisa não se comporta bem. Nisso apareceu o GP Investimentos, que era da turma que fez a Embev, a Brahma e tudo mais, futuramente o IG, que era o Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Teles. E um dia, toca o telefone na empresa, eu atendo, que eu era o cara que fazia tudo, né? Aliás, eu adorei quando você reduziu de 110 para 2. Porque com 110 não é para fazer, é difícil fazer e não tem eficiência. Com 2, eficiência máxima. Certo? E, na verdade, era empresa de poucas pessoas. Quando começou, era só eu que fazia tudo, ia entregar o boleto no banco, respondia o e-mail, dava o suporte por telefone, tudo. Em 95, nós já éramos 3. Porque tinha uma pessoa para emitir nota fiscal, um técnico e eu, né? E a gente já faturava $2 milhões por ano. Eu até dizia assim que dinheiro não traz felicidade, mas dá uma sensação tão parecida, mas tão parecida com felicidade, que, né? Certo? Então, a Mandic era uma empresa que tinha uma alta renda per capita, pena que mal dividida, né? A gente dividia em 3, né? Certo? Mas nisso apareceu o GP e eu precisava. Quando o Beto Sicupira falou, vamos ser sócios, eu falei, vamos. Eu nem pensei,
né, que foi uma péssima negociação, não pensar, né? Mas, de vez em quando, a péssima negociação, a gente sobreviveu, né? Certo? Porque ele ia comprar meu pior inimigo, então eu tinha que casar com ele, né? Daí eu me lembro que ele ofereceu o salário é assim, $500 mil por ano. Eu falei, só? Né? Mas sabia que também que tinha que aceitar, né? E aquele negócio, realmente, o que eles fizeram? Eles jogaram dinheiro da empresa, o dinheiro, nesse caso, se chama fermento, não é para a gente ganhar, é para a gente gastar, e esse negócio foi crescendo, tanto que a internet ninguém pode falar que deu errado, né? Eu digo que a UOL não deu errado, nós não demos errado, o Terra não deu errado, todo mundo que entrou na internet acabou acontecendo. É mais ou menos o que eu estou falando da moeda cripto hoje. Quem entrar, alguma coisa vai acontecer, né? Certo? E daí foi. O que aconteceu nesse meio tempo é que eu vendi a empresa. Tá? Aliás, quando eu vendi a empresa, teve acho que o Tavares me mandou um e-mail que eu vendi a empresa 3 meses antes da bolha, que no ano 2000, 2001, teve uma bolha. E o Tavares falou, muito bem, você vendeu a empresa, você que tem a visão. E eu falei, não, Tavares, eu vendi a empresa porque eu não enxergava mais nada. Certo? As coisas, de vez em quando, aparecem por acaso. O importante, como o Demi falou, o negócio é fazer. É melhor errar rápido que acertar lento, né? Certo? Vai fazendo, porque qualquer ideia boa não implantada, ela é multiplicada por 0. Então, tem pessoas que têm ideias excelentes, elas não fazem, aqui jaz a ideia. O avião nasceu um 787, o avião nasceu um 14 bis, e depois ele vai sendo aprimorado, e na aprimoração não tem limites, né? Você vê o que nós progredimos esses últimos 20 anos em questão de medicina, em questão de aviação, em questão de informática, é uma coisa... E não tem limite. Você pensa que a gente chegou no melhor? Não. Certo? Isso que é a beleza do homem, que é ao contrário do animal, o animal sabe fazer tudo melhor que o homem naquilo que ele sabe fazer. Um perdigueiro tem o olfato melhor que o homem, uma águia enxerga melhor que o homem, tudo melhor. A única coisa que o homem faz melhor que o animal é a imaginação. Você nunca viu uma aranha descer da teia e falar que linda essa minha teia. E você vê homens fazendo fachadas e obras e coisas assim que admiram, né? Certo? Então, nós estamos aqui para isso, para fazer coisas que a gente admira. Eu olhava para aquele meu BBS assim, eu não dormia, eu acampava lá. Eu acampava porque eu gostava de ver aquele monte de LEDs piscando, fazendo, sei lá, coisas que ninguém tinha feito até lá. O Demi falou uma coisa, o brasileiro, ele nasceu com uma veia de online. Eu acho que nós fomos um pouco culpados, não. Nós que propiciamos isso daí, porque o serviço online no Brasil, naquele tempo de 90, surgiu muito cedo. A América Online, a Luciana está aqui, eu me lembro um dia que eu não falo inglês, por incrível que pareça, e yes, para mim, é lenço de papel, né? E daí a Luciana, que falava bem inglês, eu falei, liga lá para a América Online, vamos conversar com esses americanos para ver se eles querem fazer alguma coisa, né? Certo? Esse negócio de pensar grande, né? O Demi falou, não existe Alexandre o Médio, né? E nós fizemos esse negócio, fomos o maior BBS do mundo, na época do BBS. Né? E isso daí, de qualquer maneira, surgiu, claro, quase 30 anos se passaram, mas criou aquela a veia de que existe o mundo online, fora que o Bradesco já fazia o banco com cartão, então todas essas coisas colaboraram
de o Brasil ser praticamente o maior consumidor de WhatsApp. Tá? Waze, eu hoje moro em Portugal. Eu ligo o Waze, tem assim 10 usuários em volta. Eu vou para a Alemanha, outro dia estava em Frankfurt, liguei o Waze, tinha 2, eu não sabia se eu estava incluído nesses 2, ou se era eu mais 2. Né? Quando eu mais 80 mil, você não leva em consideração. Né? Mas isso fez que o Brasil é um país que adota fácil o mundo online. Né? Certo? É uma coisa, um parênteses aqui. O país digitalizado nós não somos. Tá? O país digitalizado é os Estados Unidos. Tá? Aí não tem concorrência. Mas, no hemisfério sul, nós somos os campeões de uso de internet. Tá? Isso eu acho que sem sombra de dúvida. Né? Eu estou cansado um pouco de falar. Será que o Oscar quer... Talvez a gente abra aqui para... Ele tem nome de prêmio, né? Só que é com K. Então, você me contou do formulário contínuo, que você tem uma historinha, assim, tem uma série de anedotas. Eu também tinha uma dicas em casa. Na verdade, aquele negócio de pensar grande, eu, quando abri a empresa, imagina, a empresa era só eu, né? E eu queria fazer a nota fiscal. E a nota fiscal, eu fiz assim, formulário... Parecia que eu estava vendendo um Scania-Vabis. Tá? Era uma nota fiscal com 8 vias, marca d'água, enorme, assim, para vender uma assinatura de internet. R$3, né? Certo? Mas, o que é o legal? O que eu pensei? Ninguém vai atrasar o pagamento dessa nota fiscal. Quando cair no departamento de contas a pagar, vai atrasar a manuscrita. A do Scania-Vabis não vai atrasar. Né? E teve uma outra historinha que eu mandei fazer todos aqueles formulários contínuos e eu joguei as primeiras 4 caixas fora, porque eu não queria começar com a nota fiscal número 1. Tá? Eu queria começar com a 500, né? Que era mais legal. Né? Uma empresa já nasce com 500. O Thales, ele tem uma história dessas? Como é que você conheceu o Thales? Como é que foi essa história? O Thales eu conheci por acaso. O Thales tem uma história legal, né? Porque ele implantou o Easy Taxi, que não existia chamar táxi puro. E o Thales é um cara fazedor. Né? Eu conheci ele por acaso, nos trombamos. Por acaso não, eu provoquei para conhecer ele. Né? Eu fui onde ele estava, daí eu cumprimentei e ele... você que eu mandei, que tal? E ficamos amigos. Eu não sabia que estava ficando amigo de um cara louco, né? Mas era o caso dele. Tá? E ele, como começou, ele teve a ideia de fazer o táxi, só que você está num lugar que ninguém tinha o smartphone. Então, como você vai chamar táxi por celular, se ninguém tem celular que aceita o app? Daí ele é mineiro, mas começou a trabalhar no Rio, e ele foi de ponto em ponto de táxi, convencendo os motoristas que tinham que ter aquele app para chamar o táxi. Imagina você falando com um taxista no Rio. Né? Ele teve a fórmula muito simples. Ele apresentava, olha, você tendo esses smartphones, dá para ver foto de mulher pelada, filme, não sei o quê, tal. E os caras se interessaram e vinham o app carregado. Daí já a primeira barreira foi vencida, ter o smartphone. E depois foi 1 a 1. E daí ele implantou isso em 35 países. Mas tem uma questão que é parecida com o teu formulário, que ele parava na frente dos hotéis e sempre tinha estrangeiros que precisavam de táxi. E ele usava esse aplicativo dele, ele estava testando, e o gringo estava pedindo um táxi, ele chamava. Do lado, né? E aí ele começou a contar a história para os taxistas que o Easy Taxi era uma multinacional, porque só tinha estrangeiros. E os taxistas começaram a falar um para o outro, falaram, só tem gringo. E aí começa uma das histórias que... Não, ele chamava o táxi que estava do lado, né? Então ele chamava o táxi vinha. Está vendo como é rápido? Mas tudo isso daí você tem que ter a imaginação para fazer, entende? Não nasce por acaso. Né? Esse negócio que mais nos surpreendeu de
Fazer o táxi estar do lado é fácil, né? Certo? É só pedir para o taxista deixar o taxímetro ligado, até ele já está ganhando de esperar, né? Mas esse negócio de colocar em 35 países, daí eu fiquei assim, mas que equipe você? Não, fui eu sozinho. Eu selecionava o pessoal por LinkedIn, daí dos 20 que mandavam, eu escolhia 4 ou 5, ia naquele país, entrevistava os 4 ou 5 e pegava o presidente do país. E ele fez isso 35 vezes. Mas tinha ajuda da Rockets, né? Também ajudou um pouquinho. Bom, tudo que é fermento é bem-vindo, né? Certo? Mas ele foi lá e fez, né? Com uma mochila nas costas, né? Quer dizer, ninguém viaja aí com 3 malas para fazer isso daí, né? Então, eu acho que isso que é o bonito no Thales, que ele não tem fronteiras para... depois que você tiver essa ideia, a formatação, daí é fácil, né? Médico, por que ganha dinheiro? Pela prática. Ele sabe que você tem pelo mais ou menos como óleo, o advogado ganha isso daí. Todo mundo tem que ser especialista no que faz, tá? Nós queremos, eu por exemplo, na minha empresa eu falo assim, eu quero especialistas, né? Eu nunca fui especialista, certo? Eu mais ou menos fui o regente da orquestra, assim. Mas o músico era meu cara do financeiro, tinha que ser o cara que mais entende dinheiro dentro da empresa, e não eu. O técnico assim, o outro assim e tal, né? E você tem que fazer toda aquela turma tocar junto, né? Que isso que é uma empresa. A empresa não é você sozinho. Na tua época, quando você montou o seu negócio, você tinha poucos concorrentes. Você tinha o Tavares e você tinha mais alguns, né? Como é que é hoje montar um negócio, empreender? Você acha que ficou mais fácil ou ficou mais difícil? Empreender já está assim, de ninguém te segurar para quando você quer fazer alguma coisa. O empreender sai sozinho. É meio nativo, né, esse negócio. Eu falo assim, empreender é quando você não tem uma segunda opção. É fácil explicar. Vocês saem daqui, vão para o Guarujá pela Imigrantes. No meio da Imigrantes, fala assim, mudei de ideia, não quero ir mais para Guarujá. Qual a tua opção? Eu pergunto. Qual a opção? Como? Não, para voltar tem uma opção. Você pode deixar o carro lá e voltar a pé. Você quer voltar? Né? Certo? Que não é conveniente, assim, não é prático, não é nada. Né? Então, empreender é assim, você não tem um carro que só tem marcha para frente, não tem marcha ré. Né? Depois você acostuma a levar paulada. Né? No começo dói. Né? Mas o importante é você não ter essa segunda opção, ter o mar perto e, se der errado, eu vou surfar. Não adianta. Depois você acostuma a fazer as coisas que, quando a pessoa fala, não, isso daí é impossível de fazer. Quando é impossível, é aí que dá o gostinho. Né? Certo? Quando eu vendi a Mandic há 5 anos, eu fiz um app, no começo chamava Mandic Magic, agora se chama Wi-Fi Magic, que te dá as senhas Wi-Fi dos lugares públicos que você vai no mundo todo. E um dia o cara falou, você vai ser preso fazendo isso. Em 5 anos nunca ninguém reclamou. Porque o dono do restaurante, o negócio dele não é esconder a senha. O dono do restaurante, o negócio dele é fazer a pizza. É te servir bem. Tá? Se não fosse assim, não teria ar-condicionado no restaurante, porque você não vai lá para um ambiente que está fresquinho, você vai lá para comer. Posso fazer uma pergunta aqui para o Demi, para te deixar um pouco... Você estava reclamando que estava falando demais, você continuou falando. Deixa eu falar um pouquinho, Demi, falar um pouco. Queria que você me contasse um pouco de Bitcoin. Se você sabe um pouco sobre isso, se você brinca com isso. Porque o Mandic brinca com isso e brinca sério, né? Depois você pode contar um pouquinho disso, mas você tem algo a contar para a gente? Bom, esse é um tema complicado. Vamos por partes aí, como diria o Jack Stripador. Então, primeiro, eu acho que existe uma tecnologia
como todas as da internet disruptivas, que permitiu a criação do Bitcoin, né? Um japonês que não se sabe se existe ou não, aí o Nakamoto, Satoshi, existem dúvidas, mas aparentemente ele é de fato um acadêmico de grande qualidade, ele conseguiu resolver um problema de distribuição de confiança. Então, a primeira coisa interessante debaixo do Bitcoin é que você tem uma estrutura que é uma estrutura distribuída, quer dizer, não tem ninguém controlando isso, e que permite você ancorar confiança. Porque, veja bem, o que faz um banco hoje quando você tem dinheiro lá? Você não tem dinheiro no banco, o banco não tem uma caixa cheia de ouro ou coisa assim. O banco garante que você tem dinheiro lá porque o banco é um ente confiável. Então, o mundo debita e acredita na sua conta no banco porque ele acredita que o banco é um fiador daquilo. Da mesma forma que você, quando tem uma casa, você registra num cartório de imóveis e o cartório garante que aquela casa é sua, apesar de não ter nenhum outro indício físico daquilo, né? Então, existem instituições que vendem confiança e certamente moeda passa por essa necessidade de confiança, e isso então é conseguido através desse negócio chamado blockchain, que é uma distribuição de confiança que pode detonar outros mercados além do mercado financeiro. Mercados de cartórios, mercados em geral onde você registra coisas e guarda informações. O blockchain permite guardar isso de uma forma não corruptível e muito confiável, teoricamente. Bom, em cima disso, então, a aplicação principal é uma moeda virtual chamada Bitcoin, que tem várias características muito esquisitas, e aí eu me reconheço, digamos, incompetente para entrar a fundo nisso. Primeiro, o número de bitcoins é limitado por princípio. Quer dizer, existem, sei lá, 21 milhões de bitcoins e é aquilo, não vai ter mais do que isso. Essa é uma regra da criação dessa moeda. Com isso, obviamente, se essa moeda for uma moeda que vai ganhar o mundo, se todo mundo em moeda dá alguns milhões de moedas, você imagina o valor de cada um. Quer dizer, o Bitcoin, obviamente, se for um sucesso, vai valer uma enormidade cada um, e daí vão aparecer os centibitcoins, milibitcoins, microbitcoins, picobitcoins, que são frações cada vez menores, isso aí. O que me deixa com o pé atrás em relação a isso é que a avaliação disso versus moedas tradicionais, não que as moedas tradicionais sejam extremamente bem lastreadas, porque, claro, havia um tempo que havia o lastro em ouro, depois o lastro em ouro não existe mais. Quer dizer, me lembro que nas velhas moedas de cruzeiro estava escrito valor real depositado, reservado, coisa assim. Quer dizer, o banco na época guardava algo equivalente ao lastro daquela moeda em ouro, que certamente não existe hoje. Se você for retirar seu dinheiro no banco, você não monte da ouro no lugar. Mas mesmo assim, quer dizer, o lastro da moeda tradicional é mais fácil de você entender, e a conversão é mais fácil de entender, e a variação é menor, né? O Bitcoin subiu, sei lá, umas 4.000 vezes desde a hora que nasceu até hoje, e você nunca tem exatamente certeza de por que vale o que vale. Então, essa é uma deficiência minha, de não poder ter certeza e confiança no que ele vale ou deixa de valer. Mas, por outro lado, eu sou realmente fã e acredito que as estruturas de distribuição de confiança na rede têm futuro e vão afetar vários sistemas financeiros do mundo. Então, tem duas coisas diferentes aí. Acho que a tecnologia por trás é ótima, está aprovada e vai ser usada para muitas coisas. A aplicação específica, que é Bitcoin, é muito promissora, mas é muito especulativa. E eu diria para ir devagar ao pote nesse caso, né? Quer dizer, use com moderação. Na verdade, complementando um pouco, se você for ver o montante de moeda virtual que existe hoje, eu estava vendo hoje 166 bilhões de dólares, que não é nada perto do preço do mundo. Dá para comprar, sei lá, 10 Instagrams ou coisa assim, entende? Não é muito. Tá? E eu acho que a moeda oscila muito porque tem pouca gente usando, né? Então, se entra um russo comprando muito, o preço sobe; se ele está vendendo muito, o preço desce. E porque qualquer quantidade assim relativamente grande faz a moeda oscilar. Isso eu acho que vai parar de existir quando todo mundo entrar em Bitcoin, porque daí você não consegue, com alguns milhões, mexer no preço disso daí. Eu acho que o limite do Bitcoin é chegar a valer um Bitcoin $1 milhão. Tá? A minha teoria,
mas o mínimo do Bitcoin é 1 com 7 zeros na frente, então é 10 a menos 8. Né? Sendo que o menor valor que alguém pode comprar é 1 centavo de dólar, vamos falar assim. Então, para 10 a menos 8 valer 1 centavo de dólar, tem que ser 10 a menos 6, $1 é um Bitcoin que invertido dá $1 milhão. Né? Então, até aí ela cresce legal. O mercado, como o Demi falou, tem 21 milhões de Bitcoins. Isso já é dividido hoje em milibitcoins e microbitcoins. Então, é uma moeda que cresce para trás. Né? A gente já viu aqui no Brasil cortar em zeros, né? E o Bitcoin, conforme vai passando o tempo, ele vai colocando zeros. Né? O exemplo é o seguinte: há 20 anos atrás, o que comprava $100 há 20 anos, o que compra $100 hoje, muito menos. O que comprava, não tem 20 anos, mas que comprava um Bitcoin há 20 anos atrás, não comprava nada, você precisava 11 mil Bitcoins para comprar uma pizza, né? E hoje um Bitcoin vale $4.800 por aí. Né? Quer dizer, uma moeda que valoriza. Valoriza porque tem mais procura. Né? Alguém aqui tem? Em 2010, na verdade, teve uma pessoa que ofereceu 10 mil Bitcoins e queria vender por $50. E não teve ninguém que quis comprar. Hoje, faz a conta desses 4 mil aí para você ver se o cara não ficou feliz em deixar de vender esses 10 mil Bitcoins. Mas é outra coisa, se for ver, quem tem Bitcoins nessa sala? 1, 2, 3 comigo. A Receita não tem nada a ver, a Receita é um órgão que regulamenta, não tem nada a ver com a moeda. Né? Você tem que justificar o que você compra, isso é outra coisa. Mas tem uma particularidade também com relação ao país aqui que a gente conecta, que é a Alemanha. Né? Eu acabei de voltar da Alemanha. A Alemanha não tem Bitcoin. Eu estive na Alemanha em cidades que se orgulhavam que não tinham cartão de crédito. Não, a Alemanha não tem... não tem. A Alemanha tem uns negócios assim que são estranhos. Ele só aceita Bargeld, né? Cartão de crédito não vale. E outra coisa, você vai na maioria dos restaurantes não tem Wi-Fi. Então, meu mercado é pouco lá, porque qual é a senha? Ele fala, para que a senha? Eu quero acessar. Por que você quer acessar? Aqui é um restaurante. Mas é o jeito, né? Certo? Até acho que é mais sadio, né? Mas é assim, né? Bom, você pode comprar da gente aqui, mas não está vendo. Não, o Bitcoin aqui no Brasil tem algumas, como chama? Não operadoras, corretoras de Bitcoin. Foxbit é uma, que você vai lá, deposita dinheiro, você tira o dinheiro do Bradesco e Itaú, deposita lá, ela te dá Bitcoin, numa carteira lá, né? Eu sempre falo para uma dica, eu falo assim, olha, qualquer dia você vai receber um e-mail que teve um assalto virtual e que a polícia virtual não chegou e que você perdeu todos os seus bitcoins. Já não aconteceu. tem nenhum órgão regulatório, já aconteceu um negócio desse antes, que teve até suicídio, não teve uma história assim no Japão, que morreu alguém, sei lá. Eu falo para ele, olha, eu não confio nesse negócio, eu sou muito desconfiada, estou errada. Não, essas coisas ainda estão, evidentemente, numa fase embrionária e, como você bem falou, não tem uma agência reguladora por trás. Mas a internet tem essas características de ter certos saltos no escuro aí. Eu conheço um amigo que jurava que tinha 500 bitcoins no computador, e depois ele perdeu o computador, depois achou o computador, não tinha mais a senha, o disco pifou, e ele lamenta até hoje que perdeu 500 bitcoins, porque é uma coisa etérea. Aliás, Ethereum é outra moeda aí. Eles têm, o problema dessas coisas também é que na hora que surge essa ideia, e acho que aconteceu também isso no mercado de táxis e de aplicativos em geral, nada impede que outras ideias surjam. Então, você vai ter uma competição de moedas virtuais, deve ter umas 20 já hoje, que Bitcoin não, 1000. continua. Então, 1000, olha, aí, já todos atualizados, já tem 1000 moedas virtuais. E algumas delas são bastante bem vistas, ou concorrem bem com o Bitcoin. Então, eu acho que para alguém que tem espírito especulativo pode ser uma ideia boa e pode dar um bom rendimento, mas saiba que está no risco. Quer dizer, de repente pode sumir, de repente a sua assinatura
assinatura não funciona mais, de repente sua carteira eletrônica, que é algo que não existe fisicamente, desaparece e você não tem bispo nenhum para reclamar com ele ou chorar as pitangas. É que, na verdade, antigamente você tinha o blockchain no teu computador, hoje é virtual. Está virtual. Então isso já melhora. Agora, houve invasões, claro que os algoritmos de criptografia cada vez estão melhores, estão quase impossíveis já, né? Se você esqueceu a tua senha, tem outras maneiras de recuperar, né? Só que o seguinte, se você bobear, se assaltarem um banco, levam teu dinheiro, mas você não perde o dinheiro. Se assaltarem tua carteira de Bitcoin, você vai perder teu dinheiro. Né? Certo? Então, é diferente. Assim, é dinheiro vivo. Vou fazer um exemplo, aproveitando a dica dele, porque entra nessa parte judiciária. Quer dizer, por exemplo, nos velhos tempos você tinha os seus documentos na sua escrivaninha, depois no seu computador, depois no seu Winchester, em algum lugar e tal. E a justiça, quando tinha dúvida de alguém, fazia busca e apreensão, e catava o computador e desmontava o Winchester, mesmo os arquivos apagados eram recuperados, pode fazer isso também com celular, etc. e tal. E isso funcionava até um certo tempo. Agora, com a internet, você põe seus dados na nuvem, você não tem a menor ideia onde eles estão em algum lugar, eventualmente você consegue acessar, ou espera-se que consiga. Certamente não dá para fazer busca e apreensão na nuvem, porque a nuvem não está em um lugar físico qualquer. Então, são paradigmas que têm vantagens impressionantes, mas também tem, digamos, o outro lado que te deixa razoavelmente inseguro. Quer dizer, é muito mais fácil saber que os seus documentos estão numa carteira dentro da sua escrivaninha trancada, do que dizer que todos os seus dados estão em algum lugar na nuvem, que está um pedaço na Tailândia, um pedaço na Suíça, um pedaço na Irlanda, em algum lugar, e você não tem exatamente ideia do que é. Então, eu concordo, quer dizer, uma questão, isso está mudando, a gente não deve ser nem arrojado em excesso, mas também não temeroso com isso, tem que confiar nas coisas, mas é um mundo bem diferente do que conhecíamos. Busca e apreensão na nuvem é bem complicado, isso deixa o pessoal do judiciário bastante chateado. Oi, acho que todas as vezes que a gente passou por essas barreiras aí, desde a época aí do BBS, que virou internet, a gente sempre viu o desenvolvimento de tecnologia e de profissionais. A gente está chegando agora no ponto do blockchain. Você já vê uma aplicação prática fora do ambiente só dos bitcoins, das moedas virtuais, para outros mercados? Ou vocês só estão focando ainda? Não, você vê, já está aparecendo coisas, como o Demi falou que é um cartório, né? Certo? Já está aparecendo assim, você compra um quadro do Picasso em 100 pessoas, que sozinho você não consegue comprar, e o blockchain se ocupa de dar a veracidade daquele... É um cartório virtual, porque o blockchain está sendo usado para dinheiro, mas a concepção, como o Demi falou, é a credibilidade, a garantia. Então, quando você recebe, no caso, aí, o pagamento, tem, sei lá, 50 entidades no blockchain espalhadas pelo mundo que tem que falar, não, aquilo lá é verdade. Eu vou aproveitar a deixa aí. Isso. A internet tem essa característica, é claro, não a internet, os empreendedores da internet, que é buscar nichos que são protegidos no mundo tradicional, mas que a proteção não resiste à digitalização daqueles muros. Então, veja, por exemplo, o táxi. O táxi era protegido pelo esquema em que você tem que ter uma licença de táxi, os taxistas estão registrados na prefeitura, e aí tem uma taxa, e tem um jeito de conseguir um alvará, e, bom, sei lá, não entendo. Mas certamente isso é uma área que você vê que tem oportunidade. Se você conseguir detonar esse muro ao redor, o Uber faz isso, outros aplicativos fazem isso, você entra numa área que era protegida, mas era fracamente protegida no mundo digital. Se eu fosse uma instituição financeira, ficaria preocupado com blockchain, por exemplo, porque você tem uma proteção que é a proteção tradicional. Eu acredito no banco X, porque meu avô aplicava lá, meu pai aplicava lá, meu tio aplicava lá, e eu acho que é confiável e tal. Se eu tiver uma alternativa para isso, inicialmente eu vou olhar de soslaio, vou ficar meio preocupado. Mas essa alternativa pode ser uma alternativa que vai detonar mais uma barreira. Veja meios de comunicação, né? Todo mundo sabia que as grandes TVs, os grandes jornais, você lê a revista A ou B e lê o jornal A ou B e sabe o que se passa. A internet detonou isso aí, foi a primeira coisa a detonar, ao você pegar informações hoje em um monte de redes sociais, e informações de qualidade péssima, mas isso não é o caso. Tem também informações boas. Quer dizer, essa é uma característica. Toda vez que você tem um treco protegido, que está protegido por uma barreira que está datada
formatada, que pode ser detonada digitalmente, esse é um atrativo para o pessoal criar uma empresa em cima daquilo e uma nova iniciativa que pode detonar isso. Então, blockchain está nessa área de confiança, como bem falou o Mandic. Quem trabalha vendendo confiança vai ter um concorrente sério agora, que é tecnologias desse tipo. Queria aproveitar o tema da confiança e perguntar qual a opinião de vocês nesse momento que fala-se sobre fake news ou sobre notícias falaciosas que circulam pela internet e um termo recentemente criado de pós-verdade, em que a verdade não é o fato e sim os comentários em cima do fato. E como que a confiança pode ser restabelecida num cenário desses? Bom, é só você assistir à Rede Globo. Quem te garante que aquilo é verdade? Né? Certo? Então, na verdade, a verdade fica de quanto mais ela é divulgada. Se você divulgar uma mentira e eu divulgar 100 vezes essa mentira, ela para mim se torna verdade, porque está todo mundo acreditando. Né? É por aí. Por isso que existem, assim, eu digo assim, o jornal. O jornal, o que mudou do tempo do velho jornal de 1800 até hoje foi o meio, porque o meio era papel. O papel desapareceu, virou um meio virtual, mas tem alguém que assina aquela notícia. Né? Então, isso dá veracidade. O Estadão, quando Francisco Mesquita assinava aquilo lá era a assinatura dele, era o parecer dele, certo? A internet é a mesma coisa. Eu quando muitas vezes você lê o Papa morreu, onde você leu isso daí? No Facebook. Tá bom, então não é para mim Facebook, não é nada válido assim, nem Twitter, nem nada. Daí a primeira coisa, quando tem uma notícia bombástica, onde você vai? Você vai na Veja, vai no Estadão, vai na UOL, e vai na CNN e vê se aquilo é verdade, porque eles colocam o carimbo da verdade. O ruim é quando eles fazem a notícia falsa. É que isso existe também. Esse é um problema bastante complexo e é um problema mais grave do que possa parecer. E eu não sei como nós vamos escapar dele. O problema é claro que no mundo anterior você tinha muitos ouvidos e poucas bocas. Né? Nós todos ouvíamos o que as poucas bocas falavam. No mundo da internet, todas as bocas falam e todos os ouvidos são entupidos com as vozes daqueles milhões e bilhões de bocas que estão falando simultaneamente. O Humberto Eco uma vez falou uma frase muito pesada antes de morrer, dizendo que a internet tinha dado voz a milhões de imbecis. E com isso você ouvia opiniões extremamente abalizadas de um sujeito, digamos, sério, misturadas com o ruído de milhares de opiniões totalmente disjuntas e soltas no espaço, que só eram possíveis porque tinha voz para todo mundo na internet. E é muito bom você ter voz para todo mundo, quer dizer, ninguém está reclamando que as pessoas agora têm voz na internet. Mas realmente isso é uma coisa que é bastante humana, quer dizer, o sujeito vai tender sempre a replicar aquilo que é mais escandaloso, mais espalhafatoso, ninguém vai checar se é verdade ou não. Então, e mais que isso, quer dizer, se você pegar linhas filosóficas modernas, ou pelo menos pós-modernas, né, existem embasamentos teóricos que nos levam a acreditar, né, que, na verdade, a verdade não tem nada que prove que a verdade seja algo, ou que existam coisas ou fatos, existem apenas sensações nossas em relação àquilo. Então, na verdade, o fato não é importante, é importante o que você acha do fato. Tem um político mineiro famoso chamado José Maria Alckmin, há muito tempo atrás, que dizia que o que vale não é o fato, mas sim a versão do fato. É uma frase profética, hoje o que vale é a versão do fato, mais do que o fato em si, porque, na verdade, questiona-se se o fato de fato existe. O que existe são interpretações do fato. Já ficou filosófico. Mandic, sim. Você veio aqui para falar da arte de não fazer nada. Até agora você falou de um monte de coisa que você está fazendo. Mas eu não fiz nada, eu fiquei quietinho aqui, parado, né? Não, eu outro dia quando fui jantar com o Oscar, né? E jantar comigo tem uma coisa perigosa, né? Eu falo assim, passarinho que sai com morcego geralmente acorda de ponta cabeça, né? Porque assim a gente começou a beber vinho, e daí o pessoal ficou de ponta cabeça aí, né? Eu fui embora, né?
Mas o negócio de não fazer nada, que eu estava tentando explicar, é difícil. Eu me dedico a fazer nada porque é muito difícil. O ser humano não consegue não fazer nada, assim, ou fazer nada. Não fazer nada é 2 vezes negar, né? Fazer nada, né? Então, quando você fala, como você é tão ativo e não está parado, você tem que colocar. Daí eu gosto de provocar. Eu falo, não, eu venci. Eu consigo tudo isso daí que vocês não conseguem fazer, eu consigo. Na verdade, eu estou levando isso daí como vantagem, né? Na verdade, o ser humano é assim, o ser humano é inquieto, né? Sempre o que faz assim o mundo progredir em tecnologia e conhecimento é a eterna insatisfação do homem. Se você faz isso daqui, esse copo assim, dá para fazer melhor. E nada não pode ser melhor feito, né? Então, para mim, é uma provocação esse negócio, eu provocando, que fala assim, não, eu me dedico a fazer nada, né? E a Mariana, que está aqui, ela é a prova viva disso, que eu tenho minhas soluções dormindo. Eu acordo, assim, durante a noite, de vez em quando, falei, agora já sei como que é. Mas isso não é de hoje, foi sempre assim. E de vez em quando eu soluciono metade da coisa, volto para a cama e acordo de novo com a solução definitiva. Sei lá, alguma coisa de hibernar o cérebro lá e ele não tem que mexer as outras partes do corpo e se dedica mais energia para o cérebro, né? Não sei até quanto isso vai, mas é um treino. A pessoa morre quando não pensa e não quando não faz, né? Então, pensar faz bem à saúde, né? Resolver problemas faz bem à saúde. Aliás, todo mundo é assim, gosta de fazer palavra cruzada, fazer não sei o quê. Aquilo lá é um exercício para o cérebro, né? Você só não pode deixar o cérebro parar, né? Ou não saber o que quer fazer. Eu queria fazer uma pergunta para o Demi, que essa discussão com uma dica eu já tenho. Mas eu falo muito sobre a exposição, né? A gente sabe que tem, acho que alguém da Polícia Federal ou da Receita Federal que se manifestou, e hoje a gente sabe que tem um departamento na Polícia Federal que bate o imposto de renda com o Facebook, né? Vai lá e verifica se aquilo está de acordo com o que está uma vida em exposição. Quando surgiu a internet lá atrás, que as pessoas, até o Roger do Traje a Rigor, que é um cliente do Mandic, um dos primeiros clientes, falava que quando mandava um e-mail para uma pessoa, ligava, olha, eu te mandei um e-mail, para a pessoa, pelo telefone, saber ir lá, olhar e responder. Tinha que ligar para falar que mandou um e-mail. A gente faz isso até hoje, faz o WhatsApp, te mandei um e-mail. Te mandei um e-mail, tem que avisar que eu mandei um e-mail. Mas naquele tempo tinha que ligar, para a pessoa não saber nem o que era um e-mail. Disso para as pessoas colocarem tudo da vida delas, colocarem tudo dos filhos, né? A mãe põe o filho lá pelado, né, brincando, fazendo as piores coisas, esse filho um dia vai ser um juiz. E tem essa história para trás dessa pessoa que foi exposta pelos pais, né? Porque, sei lá, uma mania de te colocar tudo da vida. Como que você vê isso, Demi? Você que viu Nasceu.br e a gente indo para uma geladeira que vai se conectar sozinha com o supermercado. Como que você vê isso? Bom, tem vários pontos aí importantes e perigosos, né? Primeiro, a internet tem essa característica de nunca esquecer algo que fez sucesso. Então, alguma coisa que algum dia na internet foi vista, ou por algum motivo houve barulho em cima daquilo, é impossível sumir. Eu estava uma vez numa reunião, acho que em Pernambuco, com o pessoal do judiciário, e um dia estava lamentando, porque tinha um caso lá que um policial tinha colocado vídeo da mulher dele, numa atitude qualquer aí, e ela conseguiu ganhar a causa e tiraram o vídeo, e agora o vídeo apareceu na Nova Zelândia, e o que eu faço com esse vídeo? Eu falei, agora senta e chora, porque eu não tenho o que fazer, né? Nova Zelândia está lá, e quando surgir da Nova Zelândia vai aparecer em outro lugar. Então, eu tenho certeza que o vídeo da Cicarelli está em algum lugar. Se você procurar, você vai achar. Quer dizer, essas coisas não somem na internet. É o primeiro ponto. Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente coloca lá. Às vezes de brincadeira, às vezes é para causar simplesmente. Não é que apagou que desapareceu. Não é que apagou que desapareceu. Se aquilo foi visto e gostaram, ele nunca mais sumirá, pelo menos nos momentos atuais. Isso é o contrário do que, por exemplo, o Windsurf, que de fato é um dos caras que criou a internet, sempre alerta, dizendo que
Hoje você lê papiros de 2.000 anos atrás, 4.000 anos atrás do Egito, coisa assim, estão legíveis perfeitamente, e você não consegue mais ler o disquete porque não tem nenhum driver que leia o disquete onde você gravou seu arquivo da última vez. Então, tem uma porção de informação que some. Mesmo que você tenha o drive, você não tem o software, que é o Windows 3.1, ou antes disso, que ninguém mais sabe o que era aquilo, ninguém vai conseguir ler aquilo. Então, esse é um outro ponto que é, digamos, o que eles chamam de o buraco negro da informação no futuro, que são coisas que vão sumir e que precisam ser preservadas de alguma forma. O outro lado, que ele falou em relação à polícia, é o seguinte: existia uma falsa impressão de que na internet você era anônimo, né? Me lembro que tinha um quadrinho, acho que em 1991, coisa assim, 2 cachorros conversando pela rede, e um cachorro dizia para o outro: é legal aqui na internet que ninguém sabe que você é um cachorro, então você pode falar com o seu colega e ninguém sabe que você é um cachorro. E isso evidentemente é mentira, quer dizer, hoje não só você sabe que os dois são cachorros, você sabe a raça, sabe a ração deles, onde moram, se tem pulga ou não, você sabe tudo isso daí, porque a internet sabe mais coisas sobre você do que você mesmo. E isso se deve a um fato muito simples, quer dizer, a internet é uma rede que o nosso esforço dela não deve ser para você usá-la para encontrar coisas, mas colocar limites ao que você pode bisbilhotar do alheio lá. Porque a internet é uma rede de controle. Tudo que você faz na internet foi permitido pelo lado de lá, né? Se eu estou no carro, ligo o rádio para ver uma estação de rádio, a estação de rádio não sabe que eu estou ouvindo a estação de rádio. Eu estou ouvindo lá e posso mudar de estação e mudou. Se eu estiver fazendo isso pela internet, a estação tem que me dar um feed de IP, tem que reconhecer meu IP, dizer não, ele pode ouvir ou não, etc. Então, tudo que você faz na internet é permitido por um protocolo. E, portanto, pode ser monitorado e armazenado e espiado constantemente, e a sua privacidade, evidentemente, desaparece ainda mais, como você falou agora, da sua geladeira, dar informações sobre sua casa, né, do seu televisor, dizer que programas você assiste, etc. Então, esse é um risco muito grave, né, com a internet das coisas vai piorar, e temos que estar atentos nisso. Quer dizer, a nossa briga não deve ser para aumentar, digamos, as ferramentas de acompanhamento. Deve ser para colocar freio nisso, porque certamente você pode chegar a uma situação em que tudo que você faz, absolutamente tudo, é conhecido por todos o tempo todo. Esse é, inclusive, um dos motivos por que os alemães gostam do cache. E esse é sempre o argumento, eles querem saber. Só aproveitando a brecha, essa é uma característica também entre europeus e brasileiros que é muito distinta. Os europeus são muito ciosos da privacidade. Eles detestam que informações a respeito da vida familiar ou de detalhes passem. Nós, no Brasil, não temos esse problema. Na verdade, nós somos totalmente abertos, já botamos fotografia de todo mundo da família. Em casa. Já foi o que for. Quer dizer, é uma característica positiva no sentido que a gente não tem restrições, mas é perigoso isso aí, porque pode ser usado para pessoas menos bem intencionadas aí. Tem uma... Antes de você responder o que está nessa cabeça que não faz nada, que ela está funcionando e tem alguma ideia que você talvez poderia nos revelar em qual ideia você está trabalhando. Mas antes disso, eu queria saber se você está voando ainda de avião. Seu próprio avião? Você Não, vendi. Agora sou um homem feliz. Então, o que passa nessa cabeça aí para o futuro? Quais são os projetos aí? Não tem, os projetos aparecem de conversas de bar, né? Aliás, o IG, ele surgiu de uma conversa de bar, né? Uma vez falando com o Henrique Neves aí, que era o presidente da Telco aí, falou: você como faria se fosse fazer o provedor de novo? Eu falei: eu daria de graça. E por quê? Daí eu expliquei em uma hora por que a gente faria isso daí de graça, que era um sonho, não tinha embasamento assim, era só falar assim: eu acho que assim funciona, né? E o negócio virou o IG, naquele momento funcionava as coisas. Então é sempre um estalo, é como você vê, como as coisas acontecem contigo, que você está insatisfeito, a insatisfação é enorme, problemas fazem você... Aliás, sempre durante as guerras tiveram as melhores soluções, né? Certo? Porque o cara tinha realmente um problema para resolver, né? Certo? É assim, esperar as coisas acontecerem para soluções serem boladas e implantadas, como eu falei aqui. Se você não implantar a solução, ela não vale nada. Então, pensar sem fazer não adianta nada. Você fazer a palavra cruzada e jogar o gibi fora, né?
Bom, eu estava recebendo uns alemães aqui, inclusive, há um tempo atrás, e de repente estoura uma bomba da Lava Jato, alguma dessas aí, com dinheiros, notas sendo rastreadas pela polícia. E eu tentando explicar para os gringos, né, o que estava acontecendo. E um deles trabalhava, um empreendedor de internet, ele fala, gente, mas o que está acontecendo? Eu falo, os políticos corruptos, dinheiro na mala. Ele fala, gente, mas eles são tão amadores, por que eles estão fazendo isso com dinheiro ainda? Por que eles não estão usando a Dark Web? Por que eles não estão usando Bitcoin? E aí, voltando no assunto da confiança, vocês acham que eles são amadores mesmo? A gente pode esperar o pior? Na verdade, é esculacho, né? Porque deu certo todo esse tempo falar por telefone. O telefone é uma coisa que fala particularmente a todos. Né? É tipo rádio, assim, porque telefone é RF, é radiofrequência. Você intercepta isso daí, falando mais ou menos. Então, não adianta. É amador porque tem muita gente fazendo. Aliás, a Alemanha fez um negócio que não era amador e que eles quase perderam a guerra por esse negócio, na época, que eles fizeram? Começaram a falsificar dinheiro em inglês para inflacionar a Inglaterra. Né? Certo? E daí o alemão chegou e viu um defeito no dinheiro de segurança no dinheiro inglês e corrigiu esse defeito. E daí, sabe como que era para saber que o dinheiro era falsificado? Era o dinheiro perfeito. Aquele era falsificado. O que tinha erro era o verdadeiro. E eles se meteram numa enrascada danada com isso daí, porque entregaram ouro. Né? Isso por querer fazer a coisa muito bem feita. Certo? Achar erro na moeda dos outros. Como é que você vê hoje, por exemplo, se você quer vender um produto, quer comercializar o seu negócio, você entra no Google? Não, eu pergunto para o meu filho, falo, põe isso daí à venda e ele faz. Mas digamos que você tivesse uma empresa, você teria que recorrer ao AdWords e recursos que o Google oferece. Quanto tempo você acha que isso vai durar? Não, isso está se transformando, quer dizer, a loja física, a Mariana é adepta a esse negócio de comprar tudo pela Amazon, né? Porque a coisa te dá credibilidade, se você não está satisfeito, mercadoria de volta, o dinheiro na hora de volta e coisa isso daí. A pior coisa é você comprar e não ter para quem devolver a coisa quando você está insatisfeito. Né? Certo? E mais ou menos o americano lá da Amazon, por isso que o cara ficou um dos caras mais ricos do mundo, ele não vende e não compra nada, ele só coloca um meio. Ele praticamente é o papel do jornal lá. Né? Certo? O que ele garante é um protocolo que faz a confiança do cliente. Né? Então, eu tive um exemplo, um dia eu comprei alguma coisa na Amazon lá nos Estados Unidos e eu não recebi. Na verdade, não é que eu não recebi, eles entregaram no vizinho, porque a FedEx é caro o carro, e 2 vezes para te entregar um livro. Né? E eu reclamei. E quando eu reclamou, ele falou, não, nós mandamos outro imediatamente e tal, tal. Daí, quando veio o livro do vizinho, eu fico com 2 livros. Né? Eu escrevi e falei, não, desculpa, veio. Ele falou, não, fica com os 2. Que também é mais barato, né? Mas isso te dá. E daí, na semana seguinte, eu comprei uma coisa cara, isso era um livro. Eu comprei aqueles robôs para limpar a casa, certo? E alguém roubou o meu robô. Né? Porque esse não apareceu mais, que era coisa de $500. Daí eu falei, putz, de novo vou ter que reclamar. Fica com vergonha, vão falar que... Não, imediatamente, mandamos o segundo. Só que o primeiro nunca apareceu. Né? Então, realmente, a coisa... Mas, você comprar e vender... agora colocaram... Tá. Assim, a coisa no comércio é confiança. É como o banco me disse, que você deposita dinheiro lá porque é confiança. Aliás, outro dia eu estava lendo a história, A Moeda, se chama o livro, a história do dinheiro, né? Que no começo era tudo escambo, e o ouro veio porque era um metal pesado, ele pesa mais que o chumbo. Aquele negócio do cowboy lá, morder a moeda,
é que o chumbo é mole e o ouro não. Então, o peso é parecido, o peso específico, né? Certo? Então, ficou a moeda. Daí, quando puseram a moeda de ouro, surgiu a primeira inflação, que a turma limava a moeda, então entregava menos peso em troca daquela tua mercadoria. Por isso que saiu a ranhura em volta da moeda, que evita a inflação, né? Certo? Mas o primeiro banco, isso que foi legal, que a moeda surgiu na Itália, mas o primeiro banco é dos ingleses. O que acontecia com todos os comerciantes? Eles tinham que levar aquele ouro para casa todo dia, que pesava, né? Então o cara tinha que vender o tapete e depois tinha que levar o ouro para casa, aquele negócio. Daí veio o inglês falar assim: não, vou te dar um papel, né? Chama em Buchhaltung, né? A contabilidade, né? Certo? Vou te dar um livro onde você coloca todo o dinheiro no meu banco, todas as moedas, eu te falo quanto vale aquele negócio, quanto tem de peso, e daí quando vocês vão chegar no fim do dia e fechar o caixa, então eu passo aquele ouro em papel para o outro, do outro para você, e aquele negócio vai sem ninguém carregar o ouro. Até ali a ideia foi bárbara, tudo funcionou bem, até um cara, sempre tem um cara com a ideia, né? Fala, pô, a gente tem todo esse ouro aqui, né? Ninguém vem pegar, né? Certo? E todo mundo vai só no livrinho, né? Ninguém retira o ouro. Daí fala, que tal a gente começar a emprestar esse ouro? Né? Daí esculhambou total, né? Porque quem pegava o dinheiro eram os governos, e daí era para fazer uma guerra, ou coisa assim, perdiam a guerra, não devolviam o ouro. Daí o cara quebrava e quem estava com dinheiro lá quebrava. Então, do dólar, que a gente hoje é tão respeitado, mas o dólar passou por sérios apuros em 1800, aí, que existiam 500 moedas diferentes dos Estados Unidos. Tá? Até que um cara teve a ideia de falar assim, não, se você depositar no meu banco, eu garanto que eu devolvo o dinheiro. E esse de garantir devolver o dinheiro, ninguém pediu o dinheiro de volta. Ele continuou emprestando. Né? Mas, mais ou menos, essa é a história do dinheiro, que depois teve lastro em ouro, que é o negócio, e depois, quem foi o Nixon, quem que acabou com o lastro em ouro e hoje emite quanto quiser. Né? Certo? Então, quando fala assim, falam da moeda, da criptomoeda, fala, mas não tem lastro nenhum, nosso dinheiro também não tem lastro nenhum. Era a época, né? Certo? Mas o dinheiro é um conceito legal, meio comum de troca de valores, né? Certo? Você não precisa mais carregar peso, carrega dinheiro. E a primeira pergunta seria, qual o seu novo tema? E se você fosse escolher, qual que seria a empresa do novo $1 bilhão que você montaria? E a segunda, todos os empreendedores, principalmente nos Estados Unidos, valorizam. Nos Estados Unidos, a falha e o fracasso é muito valorizado. Mas eu ouvi já logo no seu primeiro exemplo, o que me pareceu foi que você teve um sucesso já logo na sua primeira iniciativa. Mas quais foram os passos que foram os mais difíceis da sua vida, e se você teve aquela famosa quebra no meio do caminho? Bom, o mais difícil foi nascer, né? Que não depende de ti. Né? Mas, assim, eu digo assim, nada é difícil ser dividido em pequenas partes. Assim, você vai começando a fazer. O mais difícil é vencer a inércia. Né? E no caso do empreendedorismo, eu acho que tem várias. Assim, você não empreende em qualquer coisa. Eu, Mandic, não vou empreender em medicina. Entende? Então, muita gente se confunde. Esse negócio, eu quero empreender e não sabe onde. Né? Então, eu digo assim que tem 3 coisas básicas, e uma quarta depois, que você tem que ter conhecimento, saber o que você vai fazer. Isso eu trabalhei com internet, mas eu sempre fui uma pessoa técnica, então era fácil entender daquilo lá, né? Ter a habilidade de saber como fazer. Não adianta só querer fazer e depois mandar o outro fazer, não. Começa você
fazer. Depois, tem uma coisa que eu chamo de virtude, é fazer. Você sabe o que fazer, sabe como fazer, fazer. Fazer é o que fecha. E, por último, ter sorte. A sorte faz parte do jogo. E se eu tivesse feito todo esse negócio do BBS e não tivesse surgido a internet, deu azar, né? Eu, quando estava na Siemens, eu não acreditava nesse negócio de sorte. Daí chegou um amigo meu, Eduardo, me lembro, e ele falou, eu tenho um azar. Eu falei, Eduardo, não existe coisa de azar. Isso aí, as coisas acontecem, né? E daí fomos almoçar, tal, ele pediu uma Coca-Cola. Daí o cara falou assim, Coca-Cola não tem. Ele falou, está vendo que eu tenho azar? Coca-Cola tem um lugar, todo mundo menos lá, né? Então, a sorte, que isso daí não depende nada de ti, né? Certo? Mas o Brasil tem uma característica que aqui tem que se improvisar muita coisa, isso dá margens, é diferente que empreender nos Estados Unidos. E o brasileiro em si, esse negócio do dinheiro que a gente conta com tanto carinho, que ganhamos, tal, que os empreendedores entendem, mas a população não entende, né? Os Estados Unidos, quando um cara ganha muito dinheiro, vai um ônibus cheio de americanos olhar, falar, olha a casa que o cara construiu, e todo mundo quer construir a mesma casa. Ao contrário que na Índia, quando acontece a mesma coisa, os caras que estão lá querem detonar o cara que tem um castelo lá, entende? Né? Então, tem um pouco da cultura, esse negócio do dinheiro, que nos Estados Unidos é money, money, money. Tá? Estados Unidos está acostumado a ganhar e a perder. Aqui você faz uma vaquinha para abrir o restaurante, e o restaurante dá certo, todos os 10 que participaram da vaquinha querem o dinheiro de volta. Isso daí não é empreender, né? Certo? Empreender é saber perder também, né? Certo? Isso os americanos fazem muito bem, e pensar grande, né? Eu sei que quando eu comecei o negócio do Wi-Fi Magic, daí eu falei, como eu vou começar pequenininho, né? Para começar eu tenho que ter senhas, né? Não posso começar com um app que só tem uma senha da minha casa, né? Certo? Não dá. Aliás, a primeira senha que eu coloquei foi do bar Nossa Senhora, aqui no Morumbi. Foi a primeira senha. Mas daí o que eu vi? Eu vi que nos Estados Unidos tinha banco de dados de compra de senhas do McDonald's, do Starbucks. Eles vendem isso, né? E eu comprei, custou $23, 40 mil localidades que tinha. Daí eu fiquei sabendo quantos McDonald's existiam nos Estados Unidos, 40 mil. Né? Daí você já começou com 40 mil e uma senhas. Tá? Então eu fui fazer a mesma coisa aqui nos Estados Unidos. Quem fazia era a Oi, no Brasil. Quem fazia era a Oi, o acesso do Starbucks. Daí não tinha base de dados para comprar, eu tive que pagar o almoço para um gerente da Oi para ver como fazia para pegar as senhas. Falei, isso é muito complicado, temos que fechar um NDA, temos que fazer tal, né? Começou a ficar tudo. Eu falei, quantos Starbucks existem no Brasil? Ele falou 140. Daí eu fui consultar minha base, eu tinha, sei lá, 80 já cadastrados pelo próprio usuário. Daí eu falei, eu não vou para frente, assim, aqui esquece, né? Certo? O americano te dá 40 mil de graça, porque ele quer divulgar o cafezinho, o negócio dele não é acesso, e o meu negócio é o acesso. Agora, e pelo acesso tive que pagar o almoço. Perguntou qual que é o negócio de mim. Você tinha feito essa pergunta? É o próximo negócio? O próximo negócio nem Deus sabe o que é, né? Certo? As coisas não ficam assim, falar qual é o próximo quadro que você vai pintar, né? A coisa surge, como pode não surgir. Qual é a próxima música que você vai compor? Eu acho que medicina tem progredido assim. Claro, tudo é uma cadeia, né? Por que a medicina progrediu? Porque existem computadores, né? Mas também existem cientistas e coisa assim. Mexer com o corpo humano, eu acho, com o organismo humano, né?
é uma coisa assim legal, complicada, extremamente delicada, né? Mas se falar assim, onde que eu iria investir meus bitcoins, que até agora não existe investimento em bitcoins, eu ia investir em pesquisa da medicina. Claro que internet a gente vai investir sem pedir permissão, certo? Tá? E o Bitcoin também. Se a gente pensar que tudo que o usuário reconhece valor e que funciona para o usuário, para o cliente, para o consumidor, para o ser humano, é o que acaba prevalecendo, na opinião de vocês, vocês acham que talvez assim no médio prazo essas discussões entre aquilo que está estabelecido versus aquilo que vem como disruptivo, essas discussões vão ser talvez um pouco mais progressistas ou então propositivas, do tipo, exemplos, né? Companhia de telefone, quando o WhatsApp chegou, a maior parte da receita delas era o SMS. E aí houve uma briga e o WhatsApp prevaleceu. A Netflix também sofreu alguns ataques em relação a companhias de internet por conta da banda. O Uber com taxistas, o Airbnb com hotéis. E a gente vê, assim, né, acompanhando que esses setores pré-estabelecidos tendem a ser resistentes, mas, no final das contas, quem manda é o usuário, né, quem está usando a tecnologia. E podem brigar, podem chorar, mas... Não, olha, no caso do WhatsApp em particular, que fala assim, tirou meu tráfego telefônico, mas espera, qual é o login que você tem no teu WhatsApp? É o número telefônico. Se você não comprar o raio do chip da Vivo, da TIM ou da Oi, você não entra no WhatsApp. Então, imagina você ter um negócio que você cobra por mês uma assinatura de R$50 e ninguém usa aquilo lá, a não ser para se logar. É o melhor dos mundos. Por que você está se queixando que ninguém usa o teu telefone, mas pagam? Né? Você está fazendo flat fee e ninguém usa. Eu não preciso ter rede, eu só preciso ter login. É muito gostoso isso daí. Quer dizer, estou olhando para o lado que é positivo, assim, sempre tem que ser otimista, né? Aliás, a vida do otimista e pessimista é praticamente igual, só que o otimista sofre no fim, né? O pessimista sofre o tempo todo, né? Certo? Então, não vejo essa discussão. Na verdade, se você pegar os planos telefônicos, eram internet livre e falar 100 minutos. Agora virou falar livre, internet é 2 GB. Né? Certo? A coisa mudou. Depende de onde você mais consome, é lá que vai correr. Né? Não vejo que um concorra, assim, um beneficia o outro. Falar assim, a companhia telefônica fala, a partir de hoje não tem mais número. Daí o cara do WhatsApp vai ter que achar um jeito de se logar. Acabou os bilhões de usuários porque não tem mais número. Né? Vai ter que reconstruir todo o login de novo. Vou ser bem rápido, eu vou começar pelo pessimista aí. A minha leitura é diferente. O pessimista tem uma grande vantagem em relação ao otimista, porque o pessimista fica feliz quando acerta e fica feliz quando erra. Nos 2 casos ele fica satisfeito. Então, em relação ao que foi dito, eu acho que isso aí é uma analogia boa, seria uma analogia quase que darwiniana, dizendo que nós estamos numa fase em que a evolução é muito rápida. Não é equivalente ao aquecimento global tecnológico, mas a verdade é que as coisas mudam muito rapidamente e um monte de modelos ficam obsoletos rapidamente. Né? Antigamente as coisas obsoleciam numa certa velocidade, ninguém mais usa máquina de escrever, quer dizer, computadores mudaram muito de jeitão e tudo mais, telefonia, ninguém mais usa DDI, DDD, essas coisas estão morrendo. Mas hoje isso é muito rápido e a seleção do que vai para frente é muito rápida e, digamos, cruel até. E às vezes é muito bom que seja rápida. Alguém usa Pokémon aí? Não, tá vendo? Graças a Deus nos livramos disso aí rapidamente, mas pode ser que alguém use, tá certo? Então, eu acho que nós estamos numa fase em que isso é muito dinâmico e eu não sei exatamente quem sobrevive ou não, mas é quase darwiniano, quer dizer, só os que conseguirem se adaptar ao novo ambiente com grandes temperaturas e grandes velocidades continuarão vivos. Os que forem mais lentos ou mais pesados ou mais sensíveis provavelmente não seguirão. Na verdade, estudei com o Danilo lá na Federal de Santa Catarina
e 2 perfis. Você que é o convidado. Isso, obrigado. Trouxe meu colega de trabalho também. Admiro muito a carreira. E tem duas características suas que eu sempre acompanhei. Uma, você falou muito bem claro aqui, ou seja, o fazer. E eu sei que tem outra que você fala que você gosta justamente do Brasil, porque é aqui que tem as oportunidades. De forma bem rápida, o que eu vejo, principalmente vindo até de uma universidade renomada, de um curso renomado, que grande parte de todos os meus amigos e de vários cursos, inclusive de grandes centros, se a gente for considerar São Paulo, Rio, Minas Gerais, enfim, do Brasil inteiro, poucas pessoas se arriscam a empreender e fazer o que você fez. Queria que você discursasse um pouco desse nosso problema aqui no Brasil, porque eu acho que isso é fundamental para o nosso crescimento e envolvendo, inclusive, também a sua análise sobre o ensino formal das universidades, fazendo esse contraponto entre academia e empreendedorismo. Isso daí é difícil, hein? Academia e empreendedorismo. Bom, já começa que a teoria na prática é outra, mas muito mais na prática que na teoria, né? Certo? A teoria na teoria é certa, né? Não, na verdade, o empreendedorismo é botar para fazer, é só isso, tá? Não tem, eu acho assim, que fazer dá preguiça de vez em quando, né? Certo? Tem que fazer de novo, tem que não sei o quê, né? Insistir. Tudo que você faz não dá certo de cara. E o Axel está aí, que de vez em quando a gente tem um negócio no computador, eu fico horas ou dia tentando fazer a coisa funcionar e não dá certo. Você não desiste. Você vai lá e faz de novo. Até a hora... um dia, isso faz um ano atrás, nós perdemos a senha do backup do computador dele lá, e ele tinha apagado... Não, o iPhone. Ele tinha apagado o iPhone, que gravou no computador, e esqueceu da senha que gravou. Aliás, a senha estava só os pontinhos, ele fez o backup, apagou, quando foi trazer de volta, qual é a senha? Eu falei, não tenho nem ideia qual é a senha. Tá? E daí eu falei, coloca todas as senhas que você usa normalmente. Já coloquei, não deu. Eu coloquei as minhas que eu usava, não deu. Eu me lembro, eu fui com a Mariana no supermercado e assim, procurando os produtos e pensando qual pode ser a senha. Assim, tudo assim, minerando o Bitcoin, qual é a senha, né? Daí eu telefonei para ele, experimenta colocar 6 zeros. Ele falou, funcionou. Certo? Agora, eu falei, vamos para as coisas óbvias, né? Certo? De vez em quando a coisa está no óbvio, né? E daí todo mundo ficou tranquilo, porque começar a tua vida de novo, tendo que reinstalar todo o iPhone, hoje é uma coisa que leva ao suicídio, né? Bom, eu vou, antes de passar a palavra aqui para o Demi, eu queria agradecer a presença de todos. A gente está encerrando, eu estou muito feliz que a gente conseguiu reunir tanta gente, tantas pessoas novas que nunca vieram aqui também. Sejam bem-vindos a próximos. A gente deve fazer um próximo agora com outro assunto. A gente quer falar sobre juro negativo, porque isso também vai abrir perspectiva para empreendedorismo. A gente, provavelmente, ano que vem, o Brasil vai ter uma taxa de juros próxima de 3% real, provavelmente até um pouco menor. Invista no pré-fixado, então, agora. Por exemplo. Mas eu estou querendo dizer que isso vai estimular muita gente que estava acostumada a deixar o dinheiro no banco, vai ter que colocar o dinheiro para rodar com crédito e com empreendedorismo. Eu tive recentemente em Amsterdã e estava na casa de um amigo que tem alguns apartamentos no Airbnb. E ele está comprando uma casa por 2.600.000. Ele não tem um centavo, mas ele está comprando uma casa por 2.600.000 e o mortgage é 1,3. Então, com esse 1,3 ele vai alugar 2 apartamentinhos no Airbnb, vai ser mais do que suficiente para pagar o juro, e ele acredita que daqui a 3, 4 anos essa casa de 2,6 vai facilmente valer 3,5. Então,
isso é um outro Isso é mundo. empreender, o importante é sonhar. Sim. É a expectativa que ele tem. E é tudo vive de expectativa. Mas a gente vai fazer eventos nesse sentido. A gente também vai ter no comecinho, acho que no dia 21, né, Magali? 21 de outubro. A gente vai ter um evento sobre perspectivas 2018. Eu acho que os palestrantes não têm nem ideia do que eles vão falar, das perspectivas aqui para o ano que vem. E a gente quer receber vocês, a gente quer também contatos de vocês para que vocês frequentem. Claro que se vocês se tornarem sócios, vocês são todos bem-vindos. A vantagem aqui no clube, quem vira sócio recebe metade a contribuição aqui que a gente tem é de R$ 1.800, ou mais ou menos. Quanto? R$ 800. Não, mas para virar sócio aqui é R$ 1.800 por ano, né? Ou por aí. Bom, enfim, eu deveria saber isso, mas é R$ 1.800 por ano e você recebe R$ 800 para vocês gastarem aqui com o Xalô. Então, e ainda recebem eventos aqui, a gente promove ações com o Mozarteum e outras ações. Agora, e aí eu tenho que ainda agradecer, senão eu não tenho um ponto eletrônico, mas eu lembrei que a Weinkeller, que é a importadora de vinhos alemães, proporcionou aqui vinhos alemães que a gente bebeu agora há pouco. E a Vivian não está presente aqui, mas é uma parceira. Se vocês tiverem interesse, a gente pode dar referências aqui para a Vivian oferecer. São vinhos alemães, biodinâmicos, orgânicos, de excelente qualidade, que vocês puderam apreciar aqui. Bom, para encerrar, eu queria agradecer o Demi, que falou do improviso, né? Pegamos ele no contrapé, ele chegou e falou, não, você tem que sentar aí, porque o Thales não vem, certo? E teve que inventar tudo isso na hora, né? Bom, eu tinha até mudado de assunto, mas eu ia aproveitar a história dele da senha, porque existem soluções boas para isso. Tem uma senha, por exemplo, que o mundo inteiro te recorda e você não vai esquecer nunca. A senha inválida. Toda vez que você escrever errado, a máquina dirá, sua senha é inválida. Fala, esqueci, inválida. Então, usem sempre a senha inválida, que não há como esquecer. Obrigado.